torcedor santista, tudo bem com vocês? Eu sou a Nájila Luz, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal e vamos falar sobre o setor defensivo do Santos. Nos últimos jogos tivemos algumas falhas, então a gente vai trazer algumas questões de aproveitamento do Santos, né? Com o Carille também, alguns números para a gente conseguir ilustrar o que está acontecendo e falar. Será que para essa partida contra o América Mineiro na Vila Belmiro é válido jogar com 3 ou 2 zagueiros? Então já peço a opinião de vocês aqui nos comentários, que eu sempre estou lendo. Mas antes disso, vou dar aquela dica de respeito para vocês, que é para você baixar o aplicativo da OneFootball. Primeiro link da descrição para receber notícias do Santos, estatísticas, tempo real dos jogos, escalações confirmadas e também tem a transmissão ao vivo e gratuita da Bundesliga. Primeiro link aqui na descrição, você baixa o aplicativo totalmente gratuito. E bom, vamos então, inicialmente, antes da gente começar a discutir, será que o Santos vai jogar com 3? Será que vai jogar com 2 zagueiros? Uma matéria aqui da Gazeta que traz alguns números em relação ao aproveitamento defensivo do Santos com o Carille. Então, com Fábio Carille no comando, o Santos mostra uma evolução defensiva. Em 8 jogos com o técnico, o Peixe não levou em 4 oportunidades. A equipe vinha de 7 jogos seguidos, sofrendo pelo menos um gol na reta final da passagem de Fernando Diniz, com uma média de 1,7 tentos sofridos por partida. E uma observação aqui, né? 3 gols o Santos tomou contra a Juventude e contra o Atlético Mineiro. Algumas observações. Primeiro, quando o Carille chega ao Santos, ele explica o porquê ele quer colocar o time com 3 zagueiros. Inclusive, vou até colocar aqui um trechinho, depois a gente volta com essa discussão. Começamos a detectar que esse elenco, que esse grupo assim pode dar uma resposta com 3 zagueiros. Está sendo a primeira experiência minha, né, com 4 anos e meio aí como técnico, nunca tinha jogado, iniciado um jogo assim. Mas não é minha preferência, mas eu acredito que as características dos jogadores pode fazer sim o Santos jogar bem com 3 zagueiros. Bom, como disse o Carille, né, o Santos coloca 3 zagueiros porque as características dos jogadores do Santos não são compatíveis para jogar com 2 zagueiros. O que eu entendo, a minha avaliação, os laterais do Santos tomavam muita bola nas costas com o Fernando Diniz, e de fato isso acontecia. O posicionamento da zaga do Santos era também equivocado ao meu ver, era um time que jogava com a zaga muito avançada, tomava contra-ataque, tomava bola nas costas, era torcer para que o João Paulo fizesse defesas. Então, com 3 zagueiros, de uma certa forma, a gente consegue proteger mais o nosso goleiro, né, ou o João Paulo. O Jandrei não foi tão protegido assim, porque, né, o Sport teve até que algumas situações na partida, mas o João Paulo em algumas partidas até que ele parece um pouco desapercebido, né? Como foi contra o Grêmio, por exemplo, ele fez poucas defesas, teve jogos também que ele foi pouco acionado. Mas o que acontece? Os laterais do Santos são pouco defensivos, são mais ofensivos, tanto o Pará, até o Madison, né, o próprio Moraes, o próprio Felipe Jonas. Então, as características dos nossos laterais faz com que o setor defensivo do Santos se comporte melhor com 3 zagueiros. Porém, quando a gente fala dos gols que o Santos tomou contra a Juventude e contra o Atlético Mineiro, que foram 3 numa mesma partida, a gente pode avaliar alguns erros defensivos, né? Isso tanto pênalti, tanta questão de ninguém acompanhou o zagueiro do Galo, por exemplo, quando ele fez aquela cabeçada que acabou saindo gol. No gol contra o Juventude, o Santos tomou gols de bola parada e ninguém marcou também. Então, falhas individuais acabaram acontecendo. Né? Falhas até mesmo de posicionamento, a gente pode discutir, mas o Santos apenas com o Carille tomou um gol de bola rolando. 62% dos gols sofridos do Santos tem origem de cobrança de falta, cobrança de escanteio, algum cruzamento. 62%. E apenas um gol que o Santos tomou é de bola rolando. Né? Então, é para ligar um sinal de alerta. Será que isso vai ser sanado com 3 zagueiros? Será que com 2 zagueiros? Será que isso é muito mais da postura do jogador que está em campo, né, dele não cometer tantos erros? Enfim. Agora, para a partida contra o América Mineiro, eu faço novamente a pergunta. Será que é válido jogar com 3 defensores? Ou dá para a gente abrir mão de um zagueiro para jogar, sei lá, com os laterais, para, de uma certa forma, apoiarem mais os nossos atacantes? Então, é a dúvida
que eu quero saber de vocês e conto com a participação aqui nos comentários. Preparei um campinho, né? Obviamente que tem algumas opções que não entram nesse campinho, mas a gente vai comentar. Deixa eu até colocar aqui. Inicialmente, começando com a questão de 3 zagueiros. Então, eu coloquei o Danilo Boza, o Velasquez, mais centralizado. Aí você tem a opção do Robson Reis, você tem a opção do Derek e até mesmo do Balieiro, né? A gente tem que pensar com as possibilidades que o Carille tem, que ele poderia encaixar nesse time. Eu, particularmente, não gosto de improvisação, então não colocaria o Balieiro nesse esquema de 3 zagueiros e também nem de 2, né? Ele como zagueiro. E aí, a questão desse meio-campo do Santos, pelo menos os homens ali de meio-campo do Santos. Tem a questão do Marcos Guilherme ou até mesmo o Maddison, né? A gente não sabe se o Maddison terá condições para ser titular desse time do Santos, então a gente coloca o Marcos Guilherme ali. Tem a questão de Zanocelo, acho que o Zanocelo vem evoluindo nos últimos jogos, então deve ser mantido. No meio, ao lado do Zanocelo, pode ser o Sanches. O Sanches eu acho que está tendo uma queda física, que é bom a gente ligar o sinal de alerta. Então eu não começaria com o Sanches, mas pode ser uma possibilidade. Tem o Pirani, que se tiver recuperado da entorse no joelho, eu colocaria, né, como titular. O Camacho fazendo aquela de primeiro volante, né, jogando à frente da zaga do Santos. E o Lucas Braga. Né? Acho que se o Santos jogar com 3 zagueiros, Lucas Braga certamente é mantido nesse time do Santos. E aí à frente tem a questão de Marcos Leonardo, tem esse imbróglio aí, será que ele vai ser relacionado? Será que ele não vai por conta de uma renovação contratual? Tem o Raniel, né, como uma opção, e obviamente o Marinho. Nesse meio campo do Santos, eu não coloquei aqui nesse esboço, mas a gente também pode pensar no Tardelli, né, jogando mais ali no meio campo, ajudando o time, talvez entre para segundo tempo, enfim, pode ser uma ideia, tá? Pode ser uma ideia. Agora, também tem a outra situação do Santos jogar com 2 zagueiros. Aí os meus zagueiros seriam o Danilo Boza, seria o Velasquez, os laterais, aí voltaria Felipe Jonathan, teria o Maddison, né, contaria com o Maddison, ou até mesmo com o Marcos Guilherme, caso, né, o Maddison não tenha condições. E aí, basicamente, seria essa alteração, né, com os laterais do Santos à disposição. Por quê? Porque isso, de uma certa forma, faz com que os nossos atacantes, principalmente o Lucas Braga, tenha mais liberdade ofensiva, para que ele não fique voltando toda hora. O Marinho também. Uma coisa que me incomoda muito é atacante que fica voltando demais para ajudar na parte defensiva. Eu sei que hoje a gente vive num mundo, né, no futebol moderno, né, que a gente precisa cada vez mais da colaboração de todos, mas às vezes eu sinto que o Marinho está ajudando ali na marcação, o Lucas Braga está ajudando na marcação, e aí quando tem um contra-ataque, alguém dispara pela ponta e não tem ninguém na área, não tem nenhuma aproximação. Então talvez você só se concentrando em atacar, você consiga facilitar esse processo também. Né? Então, essas são algumas opções que eu coloquei aqui no campinho. Tem a questão do Tardelli, que eu acho que a gente pode discutir bem. Será que ele teria a vaga no time do Santos como centroavante? Acho que centroavante é difícil, tá? Pelas declarações do Carille, acho difícil colocar o Tardelli como centroavante, mas pode ser que entre no meio-campo ali do Santos. Né? Então, pode ser algumas mudanças aí para essa partida contra o América Mineiro. Na última coletiva, depois do empate contra o Sport, o Carille deu essa deixa de que talvez ele mude o time do Santos. Talvez, tá? Eu não vejo necessidade de você ter 3 zagueiros contra o América. Não imagino o América que trocou agora, né, de treinador, anunciou o Marquinhos Santos. Não imagino o América vindo para cima na Vila Belmiro. Acho que terá uma postura muito mais reativa, de observar o Santos, de tentar jogar no nosso erro, né, jogar no contra-ataque. Como foi também no primeiro turno. Primeiro turno, o América ganha do Santos, mas foi um time, até mesmo com o Fernando Diniz, onde o Santos foi para cima do América fora de casa, e aí o América, nos nossos erros, principalmente bola nas costas, enfim, aquilo que a gente já sabe, acabou fazendo os gols. Então eu acho que é muito mais seguro, digamos assim, em busca de uma vitória, jogar com 2 zagueiros. Eu acho que tem outros momentos que esse esquema de 3 zagueiros é viável. Eu gosto do esquema de 3 zagueiros, tá? Eu gosto. Acho que, principalmente com a característica dos laterais do Santos, deixa mais seguro. Só que o jogo contra o América, o Santos precisa vencer, assim, obrigatoriamente. Obrigatoriamente o Santos precisa vencer. E talvez dê uma certa liberdade
para os nossos homens de meio, tá? Principalmente contando com os laterais mais preocupados, né, defensivamente, e tanto o Marinho como o próprio Lucas Braga ou o centroavante Raniel, Marcos Leonardo, enfim, mais preocupados em tentar fazer a bola entrar. Então, quero a opinião de vocês. Como que vocês escalariam esse time do Santos se com o Tardelli, né? Eu não coloquei o Tardelli como opção, como titular, porque eu acho que fisicamente ele ainda não está preparado, né? Estou me baseando naquilo que o Carille vem comentando nas coletivas, mas eu queria saber da sua opinião. O que você faria se você fosse o Carille, se fosse o técnico do Santos para essa partida contra o América? Lembrando que Luiz Felipe não joga, Kaique não joga, né? O Giamota estará à disposição, o Pirani provavelmente estará à disposição também. Então, quero saber com vocês. Agora a bola está com vocês. Coloca aqui a sua provável escalação nos comentários. E também para dar uma dica para vocês se tornarem membro do canal, porque membro do canal concorre a uma camisa oficial do Santos todo mês. A camisa deste mês será a camisa número 3 do Santos, aquela que o Santos venceu contra o Grêmio, que deu sorte pra gente. Então, quem se tornar membro ainda neste mês na categoria Maior Brasileiro ou Patrocinador Master está concorrendo a essa camisa oficial do Santos. Então, dá essa força aí pra gente, dá essa moral para quem cria conteúdo sobre o Santos de forma independente. E é isso. E a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço para vocês.